Bom, meu nome é Silvio, eu sou médico infectologista, eu trabalho no Hospital Emílio Carlos, sou médico responsável pelo CCH de lá. Lá a gente, além de controlar a infecção hospitalar, né, os casos de infecção hospitalar, a gente também tem ajudado o Dr. Ricardo Santaella e os outros médicos, né, residentes no combate ao Covid-19, né, pacientes portadores de Covid-19. Sou médico também do programa de infecções sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites virais de Catanduva. Trabalho na prefeitura de Urupês há bastante tempo e também trabalho na prefeitura de Olímpia, também no programa de ST/AIDS, hepatites virais e hanseníase. Aqui em Urupês eu trabalho desde quando eu me formei, né, em 2006, então há quase 14 anos já que eu trabalho aqui. Bom, existem vários critérios que são usados para você poder dar alta para um paciente suspeito ou confirmado de Covid-19, né, que é a doença provocada pelo novo coronavírus ou SARS-CoV-2. Mas a mais usada é o critério clínico, né? Então, a partir de 14 dias do início dos sintomas, se nas últimas 72 horas, ou seja, nos últimos 3 dias, esse paciente não tem sintomas, se ele está afebril, então a gente pode afirmar que ele não transmite mais a doença, né? Que ele está curado, que portanto não há mais risco de transmissão para outras pessoas. Essa é uma pergunta que nós não temos totalmente a resposta dela ainda no meio científico. Pelos estudos que foram conduzidos na China, na Coreia do Sul, na Europa, no Japão, a gente acredita que a pessoa que se infectou dificilmente ela se infectará novamente. Então, os estudos apontam que a reinfecção é algo raro, tá? Então, provavelmente a infecção gera no indivíduo uma imunidade. Não existe nenhum tratamento e nenhuma vacina cientificamente comprovados que sejam eficazes contra o novo coronavírus, tá? Há muita discussão na imprensa sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, mas os estudos científicos, dois grandes estudos científicos, um do jornal The New England Journal of Medicine dos Estados Unidos e outro do JAMA, né, Journal of American Medical Association, da Associação Médica Americana. Esses dois estudos, com um grande número, um grande N de pacientes, mostraram que a cloroquina e a hidroxicloroquina não são eficazes. Elas não reduzem nem mortalidade e nem o risco e nem o tempo de intubação dos pacientes, tá? Então são drogas ineficazes pelo que a ciência chegou até o momento com esses estudos. Está sendo estudado ou estudadas várias drogas. Nós temos o Remdesivir, que é um antiviral usado para o ebola, né, que parece que nos Estados Unidos, um estudo publicado no The Lancet, teve algum efeito no tempo, diminuir o tempo de intubação, mas ainda são necessários mais estudos, né? Existem pelo menos 8 vacinas promissoras, né? De uma empresa americana, da Moderna, outro de uma universidade inglesa, de Oxford, 2 vacinas na China sendo testadas, né? Então, uma também de uma empresa alemã. Então, a gente acredita que essas vacinas, como o coronavírus não teve mutações importantes, né? Desde a sua descrição em dezembro de 2019 na China, o material genético do vírus aparentemente ainda é estável, então a gente acredita que vai ser sim desenvolvidas ou serão desenvolvidas vacinas. Mas quando isso será desenvolvido, a gente acredita, pelo que se tem lido, né, nos artigos, de 12 a 18 meses, tá? Então ainda é uma coisa tão para já, vai demorar um certo tempo, tá? Somente através do isolamento social, né, as pessoas não saírem de casa só quando realmente necessário, né? A gente sabe que no Brasil muitas pessoas precisam trabalhar para sobreviver, tá? Mas se você for trabalhar, que você use a máscara adequadamente, que ela cubra pelo menos metade do nariz e até o queixo. Antes de colocar a máscara, lave a mão com água e sabão ou álcool em gel, né? Quando for retirar a máscara também, use o álcool em gel ou lave as mãos bem lavadas com água e sabão. Evite de ficar tocando na máscara depois que você coloca essa máscara, tá? Se possível, fique em casa, tá? A gente sabe que é difícil, né? A gente já está aí quase a 60 dias de quarentena
mas a gente vê pelos estudos aqui no Brasil não teve uma grande adesão por parte da população. É difícil a gente pedir isso, mas é a única coisa que, cientificamente falando, funciona. Quanto mais a gente ficar em casa, mais cedo nós vamos sair de casa, né? Essa é a realidade. A gente vê que a França, a Alemanha, a Itália já estão reabrindo o comércio, estão reabrindo as escolas. Por quê? Porque eles fizeram a lição de casa direitinho, né? Teve um isolamento efetivo lá. Então a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa retomar a nossa vida o quanto antes, né? Então somente através do isolamento social, através do uso de máscaras, de uma higiene rigorosa das mãos, o uso do álcool em gel, é que a gente vai conseguir diminuir o contágio e, portanto, controlar essa doença. Então, não está nas mãos dos políticos, não está na mão dos médicos, está na mão da própria população. Olha, pelo que a ciência indica, os protocolos do Ministério da Saúde, que na verdade são baseados em estudos internacionais, a pessoa que já tem mais de 14 dias do início da infecção e está há pelo menos 3 dias sem febre, sem sintomas, essa pessoa não tem risco de transmitir. Então, ela pode ser incorporada ao seio da sociedade sem medo, tá? A população, às vezes, lógico, a gente, como é uma doença nova, né? A gente entende que a população fica aflita, fica apreensiva, mas não há necessidade, né? A gente sabe que essa pessoa, depois de 14 dias, ela não transmite mais, não tem risco de transmitir para ninguém. Então, a sociedade não precisa ter medo de conviver com essas pessoas, né? Pode ter o convívio social normal, tá? Lógico que uso de máscaras, né? Álcool em gel, higienização de mãos, o distanciamento, se possível, né? Mas tudo isso não é motivo para que a sociedade tenha medo de receber essas pessoas no seu seio. A transmissão se dá principalmente por gotículas, então a pessoa contaminada, ao falar, ao espirrar, ao tossir, né? Numa distância entre 1 e 2 metros, né? Atinge então o nariz, a boca ou os olhos de outra pessoa, e aí ele atinge a mucosa e se multiplica. E, por sua vez, também, se você tocar superfícies contaminadas, né, e levar essa mão aos olhos, à boca, ao nariz, né, inadvertidamente, você pode se infectar, tá? Então, quais são os meios que você tem para evitar de se contaminar com o vírus? Manter o distanciamento social, ficar 1 a 2 metros longe da pessoa, né? Por isso que o distanciamento social funciona, cientificamente comprovado, né? Ele funciona. O uso do álcool em gel, uma lavagem frequente, pelo menos 4, 5 vezes ao dia com água e sabão das mãos, né? Evitar aglomerações, né? Esses são os principais meios, né? Ao tossir, praticar a etiqueta respiratória, o que é? Não cobrir a mão com a boca, mas sim com o antebraço, né? Com o cotovelo. Também, se for tossir ou espirrar, usar um lenço de papel descartável e, após jogar no lixo esse lenço de papel, lavar bem as mãos com água e sabão, né? Então, são essas as medidas que a gente tem para evitar o contágio e a propagação da doença. Sim, esses pacientes, a maioria deles tem febre, uma febre alta, né? Que, diferentemente da gripe comum, no influenza dura mais que 2 dias, né? Então, uma febre de 38 ou mais, que dura mais que 2 dias, às vezes dura até mais que 5 dias. Tosse é o segundo sintoma mais importante. E alguns pacientes apresentam dispneia, né? É a orientação do Ministério da Saúde. Se você tiver sintomas gripais, somente uma coriza, uma leve dor de garganta, sem febre, fique em casa. Se você tiver febre, tosse, procure atendimento médico, né? E se tiver febre, tosse e falta de ar, procure o atendimento médico de emergência, tá? Então, os principais sintomas são febre e tosse e falta de ar. Mas pode também acontecer da pessoa ter coriza, dor de garganta, né? A pessoa pode ter também a perda do olfato, a perda do paladar, né? Que foram sintomas descritos, né? Então, se a pessoa tiver esses sintomas, ela deve ficar atenta, né? Procurar atendimento médico se tiver febre e tosse. E se tiver febre, tosse e falta de ar, procurar a emergência. Com relação ao diagnóstico, a gente tem 2 métodos principais, que são os exames moleculares, que é o PCR, né? Reação em cadeia de polimerase. A pessoa usa o suave, que nada mais é que um cotonete grande, né? Que o profissional insere nas narinas e na orofaringe, né? Na boca da pessoa. E esse exame deve ser colhido preferencialmente do 2º ao 7º dia do início dos sintomas, tá? Ele dá o
o diagnóstico de certeza, né, molecular, ele encontra o material genético do vírus, né? E após o 8º dia, a gente tem os testes rápidos, que são sorológicos, ou a própria sorologia, que detecta os anticorpos IgM e IgG. Esses preferencialmente após o 8º dia dos sintomas. E até o 7º, o PCR. O coronavírus, ele é um vírus que ele tem baixa letalidade, mas ele tem um grande potencial de disseminação, né? A gente falou, ele é disseminado através de gotículas, a pessoa falando, tossindo, espirrando. Uma coisa que eu não falei, mas é que a pessoa assintomática, principalmente nos 2 primeiros dias antes do início dos sintomas, ela pode transmitir. Então, daí a importância do uso de máscaras. E o uso de máscaras não é para uma pessoa ou para outra, é para todo mundo, né? Eu tenho visto nas ruas muitas pessoas não usando máscaras. Tem que usar máscara, entendeu? Então, usar as máscaras, se puder, ficar em casa, principalmente as pessoas de grupo de risco, acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, né? Então, se as pessoas do grupo de risco, se possível, ficarem em casa, e se tiver que sair por algum motivo, usar sempre as máscaras e uma higiene de mãos caprichada. É isso que a gente pode fazer no momento, né? A gente espera que futuramente, em breve, tenhamos coisas melhores, medicamentos, vacinas, mas por enquanto é uma doença que só a prevenção é que pode controlar ela.